Você já parou para pensar por que falamos português aqui no Brasil e não francês, inglês ou espanhol? Por que foi Portugal que ficou com a maior parte da América do Sul? E por que os países vizinhos têm tantas diferenças culturais e políticas até hoje? A resposta está em quatro grandes histórias de conquista: exploração e dominação. Histórias que moldaram o mapa político e social da América e deixaram marcas profundas na identidade de cada povo. Hoje vamos mergulhar fundo nesse passado que ainda respira entre nós. Vamos explorar como os europeus chegaram à América, como construíram seus impérios e como cada um fez isso à sua maneira, com suas regras, suas violências e suas heranças culturais. Começando pelo Brasil, pela colonização portuguesa. No início era tudo muito simples. Bem, ao menos no conceito. O extrativismo dominava as praias e matas da costa. O pau-brasil era o tesouro mais cobiçado, recolhido pelos indígenas e estocado nas feitorias. Verdadeiros entrepostos comerciais espalhados ao longo do litoral. Era ali que o precioso material era preparado para a longa viagem até a metrópole em Portugal. Mas essa fase inicial não durou muito. A partir da metade do século XVI, a ocupação se intensificou e com ela vieram mudanças profundas. O açúcar tornou-se o grande motor da economia, especialmente no Nordeste, em lugares como Pernambuco e São Vicente. Depois veio o tabaco, cultivado sobretudo na Bahia, também com a força dos escravos africanos. O algodão ganhou destaque após a invasão holandesa e com o declínio do ouro em Minas Gerais. E você não acha mesmo que eram os próprios portugueses que colocavam a mão na massa, né? Claro que não. A mão de obra era predominantemente escrava. Primeiro com os indígenas, depois com os africanos, num comércio intercontinental brutal e lucrativo. A diáspora negra não só transformou a demografia das colônias, mas também marcou para sempre a cultura e a sociedade brasileira. Quem mandava nisso tudo? As capitanias hereditárias eram comandadas por homens de confiança da coroa, os chamados homens bons. Os senhores de engenho eram verdadeiros soberanos em seus territórios, mesmo que muitos nunca tivessem posto os pés no Novo Mundo. Mas esse modelo não funcionou tão bem assim. Falta de centralização, conflitos internos e dificuldades logísticas exigiram uma mudança. Em 1549, surge o governo geral, instalado em Salvador. Foi ele quem ajudou a resolver boa parte dos conflitos entre brancos e indígenas, incentivou a catequese e estimulou ainda mais o uso de escravos africanos. Já em 1621, o Brasil é dividido entre Estado do Brasil e Estado do Maranhão. Mas em meados do século XVII, com a reformulação promovida por Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, o país se unifica novamente, torna-se vice-reino e muda sua capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. O Rio tinha uma vantagem estratégica. Estava perto de Minas Gerais, onde se concentravam as minas de ouro. Ali, todos viviam juntos nesse imenso Brasilzão que começava a tomar forma. A sociedade colonial variava conforme a região e a época. No sul, especialmente em São Paulo, havia forte influência indígena. A língua geral tupi-guarani, conhecida como Ningatu, era usada inclusive pelos brancos em conversas cotidianas. Já no Nordeste, os portugueses se multiplicavam graças à prosperidade do açúcar. A partir do século XVIII, começou um processo de miscigenação cultural que visava criar uma sociedade aparentemente europeia nos níveis mais altos, mas que, na verdade, misturava costumes e doutrinas das culturas negras, indígenas e brancas. A mandioca entrou na alimentação de todos os grupos sociais. Surgiram novas religiões e cultos como a Umbanda e a Jurema. E se você ainda tem dúvidas sobre essas misturas culturais, basta olhar para a nossa própria língua. Palavras como açaí, arapuca e carioca são herança indígena. Bang, cachaça e cafundó são africanismos. E o português do Brasil? É tão cheio de personalidade que nem parece o mesmo idioma falado em Portugal.
Mas os franceses também desembarcaram por aqui. A colonização francesa teve como base a exportação de produtos tropicais como café, banana, açúcar e tabaco. Na Guiana Francesa, o foco era a pesca e a mineração de ouro. Mas o destaque maior vai para o Canadá, a Nova França, que ia do Nordeste canadense até o Golfo do México. Ali, a principal atividade era a caça de peles, principalmente de castores e raposas. Diferente do modelo português, a coroa francesa mantinha controle direto sobre suas colônias, com representantes reais supervisionando de perto. Mesmo assim, nem tudo deu certo. Um dos maiores fracassos aconteceu aqui no Brasil. Em 1555, os franceses fundaram a França Antártica na Baía de Guanabara, no atual Rio de Janeiro. Mas as coisas logo saíram do controle. Os colonos fugiram para tribos locais, surgiram conflitos entre católicos e protestantes, e muitos abandonaram a região após serem derrotados por Estácio de Sá em 1565. Foi então que surgiu a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ao longo dos séculos, os franceses perderam diversas possessões. A Nova França foi tomada pelos ingleses e pelos povos nativos. Territórios na Ásia e na América do Norte foram perdidos durante a Guerra dos 7 Anos. E no Caribe, enfrentaram uma revolta escrava sem precedentes, a única que realmente deu certo na história: a Revolução Haitiana. Em 1804, o Haiti declarou sua independência da França. A sociedade colonial francesa variava de acordo com a região, mas existia um elemento comum. Os colonos eram incentivados a se casar com as mulheres indígenas locais. Apesar disso, as relações no Caribe nem sempre foram pacíficas. Houve deportações, conflitos e ilhas que passaram por domínios espanhóis antes de voltarem aos franceses. Mesmo assim, as trocas culturais foram profundas. Filhos de relações entre franceses e escravos eram frequentemente livres, alfabetizados e conseguiam ascender socialmente, trabalhando como administradores de fazendas. Do outro lado da fronteira, tínhamos a colonização espanhola. E os nossos vizinhos não estavam para brincadeira. Seu império se estendia desde a atual Califórnia até a Patagônia, abrangendo territórios que hoje pertencem ao Chile, Argentina, Bolívia, Peru, México e muito mais. A economia dependia diretamente do ambiente explorado. Nas regiões centrais da América do Sul, a riqueza vinha da prata, especialmente em Potosí. No México, o ouro era o protagonista. E nas áreas não mineradoras, a produção de gêneros tropicais como cacau, café, açúcar e tabaco era o carro-chefe. A mão de obra baseava-se nas formas tradicionais de trabalho dos povos nativos. Surgiram institutos como a mita e a encomienda. A mita consistia no serviço obrigatório prestado pelos indígenas por 1 ano, enquanto a encomienda era utilizada em áreas agrícolas, onde o donatário da terra tinha poder sobre os habitantes locais, que também trabalhavam por períodos determinados. No início, a política colonial seguia o princípio do quem chegasse primeiro levaria a posse das terras. Mas com o avanço da exploração, rebeldias surgiram, lideradas pelos descendentes dos primeiros exploradores, como Francisco Pizarro e Hernán Cortés. Essas revoltas foram duramente reprimidas pela coroa, que decidiu reorganizar a administração, criando vice-reinos nas áreas centrais e capitanias gerais no litoral e fronteiras. A sociedade colonial era extremamente hierárquica. No topo estavam os peninsulares, os espanhóis nascidos na Europa que vinham ocupar cargos importantes na administração e no exército. Abaixo deles, os crioulos, filhos de espanhóis nascidos nas colônias, que controlavam as minas e fazendas e exerciam influência política. E na base da pirâmide, os indígenas e escravos completamente excluídos da vida social e política. Mesmo assim, houve relacionamentos entre os grupos. Um exemplo marcante é o caso de La Malinche, companheira de Hernán Cortés durante a conquista do México. Sua presença foi fundamental para a vitória dos espanhóis. E os ingleses também vieram. Chegaram um pouco mais tarde, mas deixaram marcas profundas.
Suas colônias na América do Norte tinham economias bastante diferentes dependendo da região. No norte, as 13 colônias desenvolveram uma vasta rede comercial com outras colônias, incluindo as caribenhas e a África. Trocavam rum e tabaco por escravos africanos. Isso mesmo, pessoas eram negociadas como mercadorias. No Canadá, o comércio de peles era intenso, algo parecido com o que ocorria com os franceses. Já no sul, a realidade era totalmente diferente. A produção em grandes plantations, com monocultura de algodão e mão de obra escrava, definia a paisagem. Essa divisão entre norte e sul seria responsável, décadas depois, por uma guerra civil que ainda ecoa até hoje. No Caribe, o modelo era semelhante ao do sul. Mão de obra escrava, cultivo de produtos tropicais como açúcar e café e controle rígido da metrópole. Mas no norte das 13 colônias, os ingleses permitiram uma certa autonomia política e comercial, o que acabou sendo fundamental para a formação de uma identidade própria que culminaria na independência. Os colonos ingleses eram diversos. Entre eles, havia puritanos, calvinistas e americanos de várias origens. Mas a divisão racial era brutal. Negros e indígenas sofreram segregação profunda, talvez ainda pior do que em outras colônias. O racismo estrutural era evidente. O contato entre brancos, negros e indígenas era mínimo. Casamentos mistos eram raros. Extinções de povos indígenas foram planejadas e executadas não apenas durante o período colonial, mas também após a independência, na chamada Marcha para o Oeste. As trocas culturais na colonização inglesa praticamente não existiram. Enquanto em outros modelos havia fusão linguística, religiosa e social, os ingleses mantiveram distância. Sua marca não foi a integração, mas sim a separação e a dominação. Cada uma dessas colonizações trouxe consigo uma visão de mundo, um modo de governar, de produzir, de conviver. E todas elas deixaram legados que continuam presentes até hoje, na língua que falamos, nos hábitos que temos, nas desigualdades que enfrentamos e nas identidades que carregamos. Então, qual dessas histórias mais te surpreendeu? Deixe nos comentários e continue assistindo para entender como esses modelos coloniais impactaram o presente das nações americanas. Cada passo dessas nações sobre o solo americano deixou marcas que não se apagam. Não são apenas fronteiras desenhadas no mapa, mas cicatrizes e conquistas gravadas na pele de um continente que ainda hoje respira os ecos daquelas escolhas. O português que falamos, o inglês que domina, o espanhol que une, o francês que resiste. Todas essas línguas carregam histórias de dominação, resistência e transformação. Veja ao seu redor. A forma como nos relacionamos, o modo como vemos o outro, a maneira como entendemos a nós mesmos. Ponto de alguma forma, moldado por aqueles primeiros encontros entre culturas tão diferentes e tão iguais em suas ambições. A colonização não terminou. Ela apenas mudou de roupagem. Continua presente nas desigualdades, nas línguas que herdamos, nas crenças que abraçamos e até nas dúvidas que carregamos. Se este vídeo fez você repensar algo, uma ideia, um conceito, uma visão do mundo, então ele cumpriu seu propósito. Agora é sua vez de fazer parte dessa história. Deixe seu comentário, compartilhe com alguém que também quer entender melhor o presente. E se este é o primeiro vídeo seu por aqui, inscreva-se. Compreender de onde viemos é o primeiro passo para descobrir para onde vamos.